iniciamos aqui a gravação. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lilian. Que bom te receber aqui no programa. É um grande prazer, né, te receber para ensinar a gente. Tenho certeza que vai ser uma noite muito boa, né? Então, vou apresentar a Lilian, né, que é nossa amiga, né, do programa e uma pessoa muito sorridente, muito alegre, que tem sempre uma bagagem muito grande, né? A Lilian Chemicato, é graduada em matemática pela UEM, é mestre em matemática pela USP, é doutora em matemática aplicada pela Unicamp, tem pós-doutorado em educação matemática pela Unesp de Rio Claro, atualmente é professora associada da UEM, atuando no Departamento de Matemática e no Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e Matemática. Já exerceu diversos cargos de liderança lá na UEM, inclusive foi diretora do Centro de Ciências Exatas, e é líder do grupo de pesquisa GIEMEN, Grupo Interdisciplinar de Estudos em Modelagem na Educação Matemática. Então, Lília, seja bem-vinda ao nosso programa, e a palavra é tua. Muito obrigada pelo convite, Marilane, Alvino, Maurício, demais professores, aos alunos do programa de pós-graduação. Fiquei muito honrada, muito feliz pelo convite e é um prazer poder falar com vocês. E a própria Mari sugeriu, né, a Mari e o Gustavo, que eu pudesse falar novamente um pouco sobre o tema da palestra que eu proferi lá no Enem. E como só o Gustavo, né, que pôde ir do sul até o norte para assistir essa palestra, eu falei, então tá bom, posso falar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu tive também a oportunidade, e agradeço pela oportunidade de poder rever um pouco sobre isso, né, para poder fazer uma palestra mais no tom do programa de pós-graduação, né? Que ela era uma palestra no Encontro Nacional de Educação Matemática, então era um público mais diverso, e aí eu falei num tema mais geral, né? Porque era o tema do Enem, por isso a ideia de fazer essa palestra. Mas eu gostei muito de olhar um pouco para a sustentabilidade com as lentes da modelagem matemática. E aí eu aproveitei esse convite para investir um pouco mais sobre esse tema, tá? Então, eu vou começar perguntando o que vocês devem estar pensando ou pensaram quando vocês leram, né, o tema da palestra, que é sustentabilidade ambiental sobre as lentes da modelagem matemática. Teu microfone fechou, Lilian. Desculpe, eu fui mexer aqui no mouse e o microfone fechou. Então, quando vocês me falam, Mari, que eu sou bem leiga aqui. Duas questões, né, devem ter instigado vocês quando leram o tema da palestra, né? Então, a primeira coisa é, o que é sustentabilidade? Né? Sobre que aspectos da sustentabilidade vai ser a fala da Lilian. E a outra questão, obviamente, né, o que sustentabilidade tem a ver com modelagem matemática, daí até nem é tão difícil, mas com modelagem matemática na educação matemática, tá? Então, como eu sabia, né, que vocês iriam iniciar com esse questionamento, ou iam, ao final da minha palestra, fazer essa pergunta, eu já trago ela aqui e vou tentar, então, fazer essa palestra tentando responder essas duas questões. Então, pelo menos quando vocês saírem dessa palestra, alguém te perguntar, mas o que é sustentabilidade? O que modelagem tem a ver com isso? Espero que vocês deem conta de responder a partir do que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Bom, então começando com a primeira, né? Sustentabilidade. O que é isso? Olha, é um tema complicado, é um conceito transversal em forma e conteúdo, e ele ainda se encontra em construção. Então, outro dia eu estava lendo um site bem aleatório, assim, e até fazendo piadinha, né? Tem gente que pergunta assim, se eu aderir à comida vegetariana, então eu estou sendo sustentável?
né? Ou seja, as pessoas confundem sustentabilidade com uma série de questões, porque esse conceito é um conceito muito amplo, é um conceito muito subjetivo e envolve várias coisas. Então, é difícil a gente responder essa pergunta. O que é ser sustentável? Que ações eu devo tomar para ser sustentável? O que é um ambiente sustentável, né? E aí, nesse sentido, essa pergunta, sustentabilidade, o que é isso? É uma pergunta cujas respostas, elas envolvem muitas facetas, né? Bom, não sei se eu vou conseguir responder tudo, né, sobre sustentabilidade, porque é um conceito muito amplo e eu mesma não consegui encontrar nem na literatura e nem, né, na internet uma única definição sobre sustentabilidade. Mas a gente pode tentar tangenciar, né, ir pelas beiradas do que a gente tem de mais comum. Então, primeiro é sobre a origem do termo, né, que ele vem do latim e que significa, lá da origem do termo em latim, sustentar, conservar, apoiar, cuidar. Nossa, mas esses verbos são verbos também muito amplos, né? Então, se nós formos pegar pelo sentido dessas ações, né? Sustentabilidade tem a ver com atender às necessidades da sociedade, da vida no planeta, né? Sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem as suas necessidades. Ou seja, ela tem a ver com um equilíbrio entre os pilares ambiental, social e econômico. Bom, falou um monte, mas ainda continua sendo um termo complexo. E como eu falei para vocês, não é o objetivo dessa fala ficar definindo o que é sustentabilidade, mas só trazer para vocês o quanto esse termo é amplo. E para vocês terem uma ideia da amplitude desse termo, para além da questão da literatura, né, dos termos, dos conceitos oficiais, né, eu encontrei uma dissertação da Ferreira, né, para vocês verem como que esse termo é um tema que gera um paradoxo, né? E nessa pesquisa da Ferreira, que não é da educação matemática, da área de humanas, né, ela vai fazer uma captura em sites, nas redes digitais, né, nas redes sociais, no período de novembro de 2011 a julho de 2012, todas as publicações que falem sobre o termo sustentabilidade e como é que eles aparecem. Só para vocês terem uma ideia, ela faz uma dissertação discutindo sobre esses termos, essas publicações, tá? E ela conseguiu captar, durante esse período, mais de 80 mil publicações de conteúdos em português nas redes sociais. Então, daí vocês imaginam, né, o tamanho de conceitos, a tamanha diversidade que esse termo envolve, tá? Só para vocês verem que não é uma coisa tão simples. E se a gente for olhar na literatura, esse termo, ele já nasce com uma complexidade tão grande, né? Que nós temos um autor, o Leonardo Boff, que é um dos teóricos mais respeitados no Brasil no que concerne a teologia e ecologia, e ele publica esse livro, cujo nome é Sustentabilidade, o que é e o que não é. Tá? É um livro bastante interessante e faz um convite para nós pensarmos sobre o conceito de sustentabilidade. E aí, nos seus capítulos, ele não vai fazer um capítulo dizendo sustentabilidade é isso e não é isso. Tá? Ao longo dos capítulos, ele vai trazendo histórias, vai trazendo reflexões que nos provocam a pensar sobre o que é e o que não é, o que pode e o que não pode ser sustentabilidade. Mas o interessante desse livro é que ele vai buscar nos registros históricos, né, qual seria a origem pré-histórica desse conceito. E segundo o Leonardo Boff, essa origem do conceito, ela vem lá da silvicultura, que é o manejo de florestas. Então, nessa parte histórica, ele vai contar que é o registro mais antigo, né, que se tem ideia, que se tem notícia sobre
silvicultura, ou seja, sobre derrubada de florestas, ele data em torno de 2000 a.C. E isso está registrado num poema épico mesopotâmio chamado Epopeia de Gilgamesh. Tá? Então, Gilgamesh é um rei, uma divindade real, tá? Chamado rei de Uruk, lá da Suméria. Tá? Esse é o Gilgamesh, e ele adentra as florestas da Suméria, derruba florestas de cedro, é esse nome que aparece lá no livro, né? São grandes histórias de madeiras, e essas madeiras elas são carregadas, né? Transportadas ao longo do rio Eufrates, de tanto destruir as florestas, né, boa parte delas se torna arenosa por conta das rochas sedimentares, né, que ficam na superfície do solo, e elas têm grande concentração de sal. Então, durante a chuva, nessas encostas, como não tem mais as árvores, todas essas rochas elas vão para o rio, e aí tornam também o riacho, né, sem condições de tratamento, os alimentos que vêm dos rios também ficam prejudicados, e aí começa a história, você vê, 2000 a.C., sobre toda essa problemática que envolve a questão da preservação das matas. Então, claro, trouxe aqui, né, um breve resumo, né, dessa história. O livro traz mais histórias sobre isso, mas ele narra, né, o primeiro episódio que nós temos registros que fala sobre a preocupação de civilizações antes de Cristo já com o manejo de florestas, né, para a conservação da qualidade da vida humana. Então, essa obra, ela traz elementos, né, presentes desde aquela época, que falam da relação das sociedades com as florestas, né? Entendendo essas florestas como uma matéria-prima para a construção civil. Então, desde aquela época, essas florestas eram usadas para a construção civil. Eu não falei antes, né? Mas essa obra, essa epopeia de Gilgamesh, elas estão escritas em tábuas de argila no formato, né, cuneiforme. Aqui tem um desenho dessas tábuas, tá? São vários capítulos, e o capítulo particular que fala sobre essa epopeia, né, essa invasão das florestas por esse rei de Uruk, ele está nas tábuas 12, se eu não me engano, tá? E aí tem uma foto também que representa essa luta dentro das florestas. Tá? Isso é bem interessante da gente ver, né? E isso mostra também que esse processo continuou por outras tribos que também continuaram invadindo as florestas, porque a madeira era matéria-prima não só para a construção civil, mas para uma série de coisas, e a madeira passou a ser um elemento de riqueza, porque ele também servia para proteção, servia para guerra, né? Então, ele passou a ser um elemento primordial para a manutenção dos reinados de várias tribos, né? Então, após cerca de mais de 1.500 anos, né, de extração dessas árvores, dessas florestas, né? Esses campos sumérios, eles entram nesse processo de salinização por conta dessas rochas que contêm sal e que daí acabam poluindo também os rios, né? E aí, resultado disso, acaba acontecendo também um declínio da produção agrícola. Então, você veja, tudo isso tem a ver com sustentabilidade. E aí a gente está falando, né, de economia, está falando de sociedade, está falando de meio ambiente, né, e da conservação das árvores, das florestas e também da agricultura. Tá? Para vocês terem uma ideia, né, chega um momento, isso já depois desse período, 2000 a.C., no segundo milênio antes de Cristo, né, desde esse período, como a madeira era consumida, ela era destruída de maneira tão perversa, né, que na Babilônia a madeira passa a ser algo tão valioso, tá? E esse fato está registrado também nesse livro do Boff, né, que as casas
elas eram alugadas sem as portas. Né? Então, quando a pessoa mudava de casa, ela levava a porta para outra casa. Né? E aquele que vinha para essa casa trazia a sua própria porta, né? Porque a casa até poderia ser feita de outros materiais, mas a porta era feita de madeira, e essa madeira já era desde essa época, né, algo muito valioso, tá? Tão valioso, né, que na Grécia Antiga, o próprio Aristóteles, né, reconhecendo a necessidade de proteção das florestas, ele vai impor uma lei, isso já no século IV a.C., tá? Para que as florestas pudessem ser regulamentadas por leis em relação ao seu uso. Então, a questão das matas passa a ter um significado muito importante desde aquela época. Tá? Bom, e aí, né? Vocês veem que a base de todas as questões relacionadas a meio ambiente, economia, sustentabilidade, ela passa por essas questões do manejo das florestas, do manejo do ambiente. Mas ainda não aparecia, né, com o termo sustentabilidade. Então, a gente vai dizer, né, depois que esse conceito mais moderno, mais atual de sustentabilidade vai aparecer em 1972, né, com a publicação dessa obra, né, aqui traduzida, vai chamar de Plano de Sobrevivência. Então, esse texto, ele chama atenção justamente para a questão da urgência e da magnitude dos problemas ambientais. Então, foi um texto que teve grande repercussão na mídia, grande repercussão entre os ecólogos, né? E tanto que, nesse mesmo ano, a ONU passa a adotar esse termo, essa concepção moderna, chamada de sustentável, passa a tornar isso público e organiza o primeiro evento em Estocolmo sobre sustentabilidade. E desde então, a gente tem tido esses eventos, né, periodicamente, inclusive no Brasil a gente já teve vários eventos e teremos novamente esse ano um outro evento, tá? No Brasil, né, as questões relativas à educação ambiental, elas datam de 1970, inicialmente com a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, que foi em 1981, que desenvolveu a Política Nacional do Meio Ambiente, né, que vai falar também sobre a necessidade da oferta de uma disciplina chamada de educação ambiental em todos os níveis de ensino. Então, para além de trazer para a sociedade a questão da educação ambiental, isso também vai adentrar os bancos escolares, tá? Mas apesar, né, dessa discussão toda, desde 1970, somente em 1999 que é estabelecida no Brasil uma política pública para esse tema sustentabilidade, e isso vai acontecer por meio da Lei 9795, que é a Política Nacional de Educação Ambiental. E aí, quando a gente olha, né, para o artigo 1º dessa lei, ela vai dizer, estou olhando aqui para o lado, porque aqui do lado tem uma outra tela e está maior para eu ler, tá, gente? Porque não enxergo direito. Aí, ela vai dizer, tá, no seu artigo 1º, que educação ambiental, por educação ambiental, nós entendemos os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, constroem conhecimentos, constroem habilidades, atitudes e competências para a conservação do meio ambiente. Bom, e aí nós voltamos novamente, né, a partir dessa lei, a gente vai voltar novamente, né, para o nosso autor daquele livro, que ele vai dizer, então, que com base nessa lei, e também, se nós lembrarmos, né, da Carta da Terra, que foi escrita no primeiro evento sobre sustentabilidade que nós tivemos no Brasil, que foi que aconteceu no Rio de Janeiro, né, a Rio 92, que todo mundo conhece, foi escrita nessa ocasião um texto chamado Carta da Terra, que falava sobre as necessidades do Brasil e do mundo de conservar o meio ambiente. Então, esse Leonardo Boff foi um dos que ajudou a escrever essa carta. Então, ele é uma pessoa com propriedade para falar sobre isso. E aí,
com base também nessa Lei de Política Nacional de Educação Ambiental, o Leonardo vai dizer, então, que podemos assumir que sustentabilidade é fruto de um processo de educação. Daí a necessidade, né, de nós olharmos para a sustentabilidade com os olhos da educação, tá? E por quê? Porque é por meio da educação que o ser humano vai redefinir o feixe de relações que ele entretém com o universo, com a Terra, com a natureza, com a sociedade e, inclusive, com ele mesmo, dentro dos critérios assinalados de equilíbrio ecológico, de respeito e amor à terra, à comunidade, etc. Tá? Então, isso se mostra muito importante. E aí, já que a gente está falando, né, dessa ideia de que a educação é primordial, é essencial para nós olharmos, né, para as questões relacionadas à sustentabilidade, então agora eu vou para a segunda pergunta que vocês fizeram, né? O que sustentabilidade tem a ver com modelagem matemática na educação matemática? E aí eu vou recorrer novamente, né, a esse autor, que ele vai dizer, né, que é necessário, tá? Que para se falar sobre sustentabilidade, nós temos que olhar para um novo começo. Bom, o que ele quer dizer desse novo começo, né? Então, lembrando, né, que isso também é um dos aspectos que estão constantes lá na Carta da Terra, que foi redigida, né, na Rio 92, tá? E o MOVE vai dizer o seguinte, tá? Esse novo começo, para ele, refere-se a um novo paradigma civilizatório, ou seja, isso tem a ver com uma nova cosmologia com base na sustentabilidade. E aí a gente vai deitar e rolar, né, sobre esse termo, porque o que é cosmologia? Então, para quem já estudou um pouquinho, né, dos antigos gregos, da filosofia grega, né, vai lembrar que lá na filosofia, cosmologia é o estudo da origem, é o estudo da estrutura e da composição do universo. Então, os filósofos gregos estavam muito preocupados em compreender ou buscar explicações racionais para os fenômenos que aconteciam ao seu redor, para os fenômenos que aconteciam no mundo, né? Mas, para tanto, eles precisavam buscar regularidades, né? Então, essa cosmologia é o estudo do cosmo. O que é o cosmo? O cosmo é esse ambiente, é esse mundo totalmente ordenado, em que as coisas acontecem segundo uma órbita, segundo uma ordem, segundo uma harmonia perfeita, e que por isso é possível e é passível de ser descrita por meio da razão. E um dos primeiros conceitos que advém dessa ideia de cosmologia são os conceitos relacionados à geometria. Então, se a gente pode falar de reta, pode falar de plano, pode falar de interseção de retas, né, que na prática não existe, mas existe na razão, existe nesse nosso modelo de cosmos. Então, nesse ambiente em que as coisas acontecem de forma harmônica, de forma regular, de forma perfeita, nós criamos modelos que dizem sobre esse universo que não é perfeito, né? Que muito pelo contrário, é caótico, ele não é periódico, né? Mas a partir dos modelos que os filósofos gregos propuseram, desenharam e explicaram, né? A gente hoje vive numa sociedade que é regida por esses modelos. Então, hoje, se a gente pode falar das leis da física, se a gente fala das leis da química, se a gente está hoje conversando aqui, vocês na casa de vocês e eu em Maringá, né? Quantos quilômetros de distância? É por conta de um modelo matemático, um modelo físico, um modelo químico, tá? Que surge, né, com base num cosmo ideal, onde todas as coisas funcionam, e isso é o que a gente aprende
lá na escola, quando a gente faz exercícios de física, de química, né? A gente sabe a velocidade exata em que um determinado móvel vai atingir o chão, né? Se ele for lançado de uma altura tal, né? Por que a gente consegue falar nesse modelo exato, nessa resposta exata, nessa resposta única, né? Porque isso acontece num sistema fechado, onde tudo funciona segundo essas regras, tá? Mas não temos só críticas a fazer a isso, né? Porque se não fosse isso, hoje a gente não viajava de avião, por exemplo, né? Então, apesar de nós vivermos num mundo de incertezas, em que as coisas não seguem parâmetros rigorosos e exatos, né? Eles nos dão perspectivas, né? Muito próximas e que atendem de forma muito satisfatória aos nossos interesses, tá? E aí, e essa ideia vem desde lá os pré-socráticos, né? Que buscavam explicações racionais para essa origem do universo, e é por meio dessas explicações, né, que a gente está aqui até hoje. Bom, e aí, o que o Boff vai dizer é que nós precisamos de uma nova cosmologia, tá? Precisamos manter essa ideia de modelos, mas um modelo que aceite as variáveis que dizem sobre a sustentabilidade, tá? Bom, e é aí que a gente entra com a modelagem matemática, né? Então, é agora que eu apresento a modelagem matemática na perspectiva da educação matemática, mas da perspectiva da educação matemática crítica, né? Porque estamos falando sobre sustentabilidade, sobre refletir sobre as coisas, tá? Como um referencial teórico para que a gente possa refletir sobre essa nova cosmologia, segundo o Boff propôs, né? Com base na sustentabilidade. Tá? Então, agora eu vou para a segunda parte, né, da minha fala, que tem a ver sobre como que a gente pode olhar, então, para essa cosmologia com base na sustentabilidade. E aí, a minha resposta para isso é justamente olhar para essa sustentabilidade ambiental sobre as lentes da educação matemática crítica. Tá? Se alguém não entendeu até aqui, tá? Pode abrir o microfone e fazer pergunta, tá? Que agora eu vou para a segunda parte, né? Então, essa é a ideia que eu trago até hoje, que eu trago agora, hoje, para vocês, né? Sobre como olhar para essa nova cosmologia. E para fazer isso, né? Não posso deixar de citar o legado deixado para nós, né, de Olis Cobesmose, que já não está mais entre nós aqui fisicamente falando, mas que com certeza, né, de onde ele está, com certeza ele ainda continua olhando e pensando e nos inspirando a partir das obras que ele deixou aqui para nós, né, sobre a questão da educação matemática crítica. Então, não vou falar muito sobre as obras dele, mesmo porque eu não sou tão entendida assim em educação matemática crítica, mas o suficiente para falar sobre sustentabilidade e modelagem matemática, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui para nós, para a gente entrar nesse ambiente da modelagem na perspectiva da educação matemática crítica, né, é o que o Scobesmose define, entende, né, por ser crítico. Então, em se tratando da educação matemática crítica, o conceito de crítica indica uma demanda sobre autorreflexão. Então, olhar reflexivamente para as coisas e isso provocar alguma reação. Ou seja, para Scobesmose, essa crítica tem o intuito de uma investigação de condições para a obtenção de conhecimento. Ou seja, atentar, como que a gente pode atentar para uma situação, para um problema, para uma problemática, para um fenômeno de forma crítica e não só atentar para isso, mas ao atentar para isso, também reagir sobre essa situação, tá? Então, esse sentido de crítica que nos interessa para a gente poder olhar para a sustentabilidade por meio da modelagem matemática. Então, muito
bem, né? Então, agora eu vou poder falar sobre a questão da sustentabilidade por meio da modelagem matemática. E, para isso, né, eu ainda vou me apoiar nos conhecimentos deixados, né, por Ole Skov-Mose, tá? E aí eu vou precisar de dois conceitos básicos que ele vai trazer nas obras dele, tá? O primeiro refere-se aos tipos de conhecimentos relacionados à educação matemática. Então, nas suas obras, o Ole Skov-Mose vai falar sobre 3 tipos de conhecimento que ele classifica, tá? Sem desmerecer outras formas de conhecimento, tá bom? O primeiro e o segundo eu coloquei junto, tá? É o conhecimento matemático em si e o conhecimento tecnológico. O terceiro é o conhecimento reflexivo, tá? Bom, então, o conhecimento matemático em si e o conhecimento tecnológico, eu coloquei aqui na mesma gaiolinha, tá? Porque, para ele, de maneira geral, tá? Eles têm a ver com construir e usar um modelo matemático ou com base, né, em alguma tecnologia para descrever um fenômeno e interpretar esse fenômeno com base nesse modelo que você construiu. Então, você tem um fenômeno, você extrai desse fenômeno as variáveis, você extrai as informações necessárias, constrói um gráfico, constrói uma simulação matemática por meio de equações, e aí, a partir da resposta que esse modelo matemático fornece, você vai, então, dizer sobre previsões para esse fenômeno. Bom, e o conhecimento reflexivo já refere-se à natureza desse modelo. Qual é a natureza desse modelo? Quais foram os critérios utilizados na sua construção, né? E esses critérios, né, quando eles foram usados nessa construção, né, como que eles podem ser aplicados para diferentes situações? Então, um modelo, ele não é, né, um modelo ideal para toda situação, em qualquer lugar, em qualquer momento. O modelo precisa sofrer alterações, adaptações, que ele vai chamar de avaliação. Então, nesse conhecimento reflexivo, o matemático, né, ou a matemática, ela não pode ser um tema único, fechado, um conceito único, né, a ser ensinado ou a ser aprendido, mas um conceito, um assunto, um tópico sobre o qual nós precisamos refletir. Então, ao refletir sobre um conceito, nós estamos pensando em que medida que esse conceito nos ajuda numa determinada situação. Outro conceito, tá, que é importante, que nós vamos usar aqui nessa fala, e que também, né, vem dos Skov-Mose, tá nesse livro Educação Matemática Crítica, tá, são os conceitos relacionados a concepções de matemática. E ele traz 2 tipos de concepções. Essas concepções também estão atreladas àqueles 3 tipos de conhecimento matemático que eu falei anteriormente, tá? Mas aqui eu trago de forma separada. Então, é a concepção moderna de matemática e a concepção crítica de matemática. Então, a concepção moderna de matemática está bem associado ao conhecimento matemático em si, o tecnológico, né? Ele está associado ao desenvolvimento da modernidade, ou seja, o advento da ciência moderna, quando a matemática, então, soberana das ciências, né, passa a explicar os fenômenos, né, e explicar as atividades humanas. Então, a matemática é o modelo por meio dos quais a gente consegue explicar e compreender e tomar decisões nas diversas situações. Tá? Então, isso a gente viu muito, né, com o advento da ciência moderna, quando as leis governavam as civilizações, e a partir dessas leis, né, várias regras eram utilizadas, e a gente evoluiu muito ainda, né, por conta dessas leis. Mas que hoje é preciso pensarmos, né, se ainda nós nos encaixamos de acordo com esses modelos que foram criados utilizando uma matemática imutável, tá? E a concepção crítica de matemática, tá? Aonde a matemática é assumida como uma linguagem que contém elementos de ação. Ação de quem?
ação do indivíduo sobre o fenômeno, o indivíduo sobre o ambiente no qual ele está inserido. Então, isso requer uma reflexão, tá? Então, e essas ações, né, todas elas têm suas consequências, né? Elas podem ser arriscadas, podem ser benevolentes, meritórias, etc. Tá? Bom, aqui eu encerro a parte teórica necessária, né, do Scov-Smose, que nós vamos utilizar, então, para falar, né, sobre o nosso modelo que fala sobre sustentabilidade, tá? Então, muito bem. Então, agora eu vou falar sobre a sustentabilidade segundo a concepção moderna de matemática. Então, eu vou trazer dois modelos de sustentabilidade por meio da modelagem matemática, tá? Um, segundo a concepção moderna, que está relacionado ao conhecimento matemático em si, e o outro modelo de sustentabilidade, segundo a concepção crítica de matemática. Tá? Então, segundo a concepção moderna de matemática, tá? O modelo que eu trago tem muito a ver com o período da Revolução Científica, ou seja, séculos XVIII, XIX, né? Há um boom de ciência nascendo. Né? Então, muitos experimentos, o próprio modelo, né, de ciência moderna, como fazer uma investigação, como a partir da observação você pode olhar para os dados, coletar os dados e a partir desses dados encontrar regularidade e essa regularidade se tornar uma lei, ou seja, se tornar um modelo. Tá? Então, os pensadores buscavam, por meio da razão, e por razão a gente consegue, né, traduzir por matemática, né, vários modelos que resolviam os problemas da humanidade. Tá? Bom, e aí, nesse cenário, nós apresentamos aqui essa pessoa, Thomas Robert Malthus, né, que ele, um estudioso de família bastante abastada, né, ele também vai pensar sobre esses modelos matemáticos, mas para discutir a questão da pobreza e da miséria. Porque se, por um lado, esses modelos científicos trouxeram uma evolução científica, o advento da indústria, por exemplo, mais empregos para as pessoas, as cidades crescem, então a gente tem uma grande migração de pessoas, né, da zona rural para a zona urbana, a gente tem um boom de crescimento, cidades muito grandes, um crescimento populacional enorme, e aí isso implica em quê? Mais necessidade de produção de comida, óbvio, né? Nem precisa ser muito cientista para a gente poder fazer essa relação, né? E, obviamente, que com o aumento da população, a gente também vai ver o aumento da desigualdade. Isso é bastante natural. E Malthus, de família abastada, e também ele era um sacerdote, né, da igreja anglicana, né? E aí, como sacerdote da igreja anglicana, né, duas coisas para ele eram importantes, né? Primeiro, que mais gente necessitava de mais comida, mais produção de comida, né? E segundo, que mais gente a gente tinha, né, por conta do próprio princípio da igreja, crescer e multiplicai-vos, né? Multiplicai-vos e crescei-vos, alguma coisa desse sentido, né? Então, obviamente, né, que a população cresceria de forma desordenada na visão dele, né? E aí, então, por meio de estudos e com base nesses pensamentos que tomam como preceito as ideias da religião anglicana, né? Ele vai publicar uma obra em 1798 em que ele argumenta que para fazer desaparecer a desigualdade era necessário que diminuísse a população. Ou seja, se a população continuasse crescendo da maneira como ela estava, né, haveria o problema de superpopulação e que isso ocasionaria de falta de alimentos. Bom, e óbvio, né, esse período era um período que não bastava só você ter uma ideia e sair escrevendo sobre isso, né? Isso não é uma questão política. Ele precisava trazer dados que justificassem esse seu argumento. E justamente, né, ele vai buscar esses dados, né? Então ele constrói um modelo em que ele pressupõe que a taxa da população, a taxa de crescimento da população, se ela for constante, né, isso vai ocasionar
numa grande superpopulação e que essa superpopulação vai passar fome, tá? E aí, a primeira coisa que ele faz, né, é justamente construir, trazer essa ideia, fazer esse modelo em termos matemáticos. Então, ele vai dizer assim, ó, olha, o que eu vejo acontecer é que a variação da população em relação ao tempo é proporcional à população. Então, quanto mais indivíduos eu tenho, mais ela reproduz. E isso é fácil de identificar, porque ele percebia que cidades com mais populações, elas aumentavam mais do que cidades que tinham menos populações. Óbvio, né? Então, esse modelo é bastante fácil de se aceitar, né? Mas mais do que isso, né? Ele supôs que essa taxa de crescimento é uma taxa constante, que ela não modifica, ela é sempre aquele valor independente da situação, tá? Bom, e aí, nós também podemos escrever esse modelo, né, na forma discreta. Então, o que significa isso? Assumir que a taxa constante é dizer que a população no instante seguinte, isso pode ser no ano seguinte, no biênio seguinte, no triênio seguinte, né? Depende do tempo que você quer considerar, né? Ela é a população atual mais essa taxa de crescimento, ou seja, a quantidade de indivíduos que essa população atual conseguiu gerar na geração seguinte. Um modelo bastante interessante, do ponto de vista matemático, ele é perfeito, ele explica muitas coisas, né? Pode ser aplicado a muitas situações, né? Mas o modelo matemático, ele não tem sentimentos, o modelo matemático, ele não tem cor, ele não tem idioma, ele não tem necessidades, ele simplesmente, você vai coloca o valor de R, começa com um determinado valor inicial para a população, tá? E aí vai colocando lá no seu Excel, vai gerando, ele vai dando a população. É isso que o modelo matemático faz, né? E o Malthus, né? Todo mundo sabe, né, que a solução desse modelo é uma função exponencial, né? E aí, ele, para chegar nesse modelo, ele parte de dados reais, ele vai pegar a população do período de 1650, 1800, a população dos Estados Unidos, que de fato, né, estava crescendo de forma exponencial, os Estados Unidos estava crescendo, estava atingindo outras terras, né? Era na época da conquista de terras, e aí ele vai pegar dados, né, da quantidade de produção de alimentos da Inglaterra, ele diz que pegou esses dados e fez esse comparativo, mas ele não traz esses dados nesse artigo dele, de 1798, e aí, nessa comparação, ele diz, olha, tá vendo aqui? A população de fato está crescendo de forma exponencial, e a quantidade de alimentos não é suficiente para toda essa população, tá? E com isso, ele publica esse artigo, ele é muito bem visto no meio científico, tá? Esse artigo tem uma grande repercussão, né? E aí você vê, né, a importância da matemática, o poder que a matemática tem para dar credibilidade para essa ideia que, a princípio, parece ter surgido por conta de toda essa cultura anglicana e até mesmo da origem da classe social de onde esse Malthus veio, né? Ele, de origem bastante abastada, ele não queria, e ele vai falar, né, que a superpopulação significa distribuição de renda, ou seja, a gente vai chegar uma hora que a gente não está distribuindo renda, a gente está distribuindo a miséria, né? É bem isso que ele fala. E, só para vocês terem uma ideia, né? Esse modelo do Malthus, né, não é um modelo original, né? Ele não precisou pensar muito para produzir esse modelo, tá? Só para vocês terem uma ideia que a ideia desse artigo era muito mais político, né, do que de fato científico, porque 50 anos antes, né, o Euler, nessa obra aqui, Introdução à Análise dos Infinitos, tá, já tinha trazido uma ideia para isso, né? Então, nesse livro, no capítulo 6, que fala de quantidades exponenciais e logaritmos, óbvio que isso é traduzido, né? Num dos exemplos, ele vai falar sobre a questão, né, do modelo exponencial, tá? O Euler faz uma alusão ao capítulo 7 do livro da Gênesis, que relata que um dilúvio reduziu a população da Terra a 6 seres humanos. Só isso que ele traz lá da Gênesis, né? E como a humanidade se espalhou após o dilúvio por obra desses 6 seres humanos, né? Se
o número desses alcançar 200 anos depois um número de 1 milhão de habitantes, então isso significa que a humanidade aumentou por ano a uma taxa da sua 16ª parte, ou seja, 1/16. Essa seria a taxa constante que o Euler encontrou, né, a partir dos dados que ele extraiu do livro da Gênesis, né? E aí ele continua, ora, né? Se o número de homens tivesse crescido desde aquela época a essa taxa constante, ou seja, a essa mesma proporção, no intervalo de 400 anos, nós chegaríamos à ordem de 10 elevado a 11 homens, ou seja, população, né? O que seria inviável para sustentar. Então, observa que isso já tinha sido registrado por Euler, então não tem aí nenhuma novidade, tá? Para vocês terem uma ideia, né, às vezes a gente tem a impressão, né, de que isso aí, né, foi lá no século XVIII, era outra cabeça que as pessoas tinham, tá? Mas eu resgatei um artigo de julho de 2024, tá? Uma revista de cunho social, assim, que discute essas questões sociais, tá? Ela se chama Revista Movimento, tá? E aí, nesse artigo da Revista Movimento, de julho de 2024, tá? Um autor, ele vai dizer que, embora, né, a gente ache um absurdo esse modelo de Malthus, tanto que o modelo de Malthus não funcionou, né? Mais de 200 anos depois a gente viu que a população não morreu de fome, né? E se a gente tivesse seguido o modelo de Malthus, talvez nenhum de nós que estamos aqui hoje conversando, ainda que virtualmente, talvez não estaríamos aqui, né? Se a gente for do grupo dos pobres, né, Marilane? Eu, você, Alvino, né? O grupo dos pobres, com certeza não estaríamos aqui. Tá? Nós que não viemos de famílias abastadas, né? A gente seria os primeiros a serem eliminados, tá? Então, nessa revista, tá? O próprio autor diz que as teorias de Malthus ainda influenciam muitos grupos sociais, principalmente as das classes mais abastadas. Então, só para vocês terem uma ideia. Bom, mas aí também, né? Seria assim, seria muita hipocrisia da minha parte, né? Só fazer crítica ao modelo de Malthus, e não é essa a ideia, tá? Porque esse modelo, né, é um dos primeiros modelos que a gente aprende lá na disciplina de equações diferenciais ordinárias. Esse modelo, para quem vai estudar dinâmica de populações, para quem vai lá trabalhar com questões, né, de ecologia, é um modelo que é amplamente utilizado, tá? Então, assim, é um modelo, do ponto de vista matemático, extremamente útil e muito respeitável, tá? O que eu estou querendo discutir aqui são as ideias políticas que estão por trás desse modelo, tá? E, para além disso, podemos dizer também que esse modelo de Malthus, ainda bem que ele trouxe esse modelo, né? Infelizmente, não com ideias muito agradáveis, né? Foi muito infeliz no seu posicionamento, mas do ponto de vista matemático, esse modelo foi muito útil, tá? E ele abriu muitos caminhos. E um dos caminhos que ele abre, tá? Foi permitir que, em 1844, um matemático belga, Pierre Verhulst, ele vai propor um outro modelo que faz uma adaptação ao modelo de Malthus, justamente naquilo que não estava satisfazendo, não estava correspondendo ao fenômeno real, né? Porque, segundo o modelo dele, a população crescia indefinidamente, e a gente viu que não cresce indefinidamente, a população não cresce indefinidamente. Ou seja, em determinado momento, tá? A população, ela passa a se manter estável, né? Ela estabiliza. Em que momento que ela estabiliza? Então, o Verhulst se preocupou com isso, né? Então, ele vai dizer assim, bom, no início, o modelo, a população, ela cresce como o modelo de Malthus, né? Mas depois chega um momento, né, em que essa população não continua mais crescendo segundo esse modelo. E aí ele vai propor, então, um modelo logístico, né? Em que o aumento da população, ela é limitado pelo tamanho da população. Então, a população vai crescendo, tá? Não sei se vocês estão enxergando aqui o meu mouse, né? Observa que esse modelo é bem parecido, tá? Com o modelo de Malthus. Se a gente tirar essa parte aqui entre parênteses, ele fica o modelo de Malthus,
tá? Né? Na verdade, se a gente pegar, né, o K, se a gente tirar se pegar o K igual a P é a população e K é a capacidade, né, que esse ambiente suporta de população. Se a gente pegar o K igual a P, né, esse modelo aqui vai ser exatamente o modelo exatamente o momento em que isso começa a decrescer, tá? Que a população decresce, então é um momento em que essa variação é zero e a população vai se manter estável, tá? E enquanto isso, né, enquanto o K é muito maior do que o P, né, muito maior, essa parte que está aqui entre parênteses, isso aqui se aproxima de 1, portanto, a gente tem o modelo de Malthus. Então, no início, né, do modelo logístico, quando o K é muito grande ou quando a população ainda é muito pequena e tem muito espaço, muito lugar para morar, muita terra para produzir, né? Então a população pode crescer à vontade, ela cresce segundo o modelo de Malthus. Conforme esse P vai aumentando e vai chegando, né, no limite da capacidade de suporte do meio, então esse termo entre parênteses começa a fazer diferença, né? E aí você vai então reduzindo a população. Então o gráfico que a gente tem é esse gráfico aqui em azul, tá? Então observa que inicialmente o modelo é bem parecido, né, com o malthusiano, e depois ele estabiliza. E ele vai estabilizar aonde? Justamente no limite, que a gente chama de capacidade de suporte do ambiente. Muito interessante, maravilhoso, resolveu o problema que a gente tinha, né, lá no modelo de Malthus, tá? E aí, a partir do século XVIII, então 18, 19, né, esse é o modelo que passou a ser utilizado para o estudo de dinâmica de populações, tá? E é esse modelo, então, que agora a gente vai utilizar para olhar para a questão da sustentabilidade segundo a concepção crítica de matemática, né? Então, o modelo anterior era o conhecimento matemático em si. A gente só tem aquele modelo e aquele modelo, o que ele diz é o que vai acontecer, tá? Agora a gente vamos olhar agora segundo uma concepção crítica, ou seja, olhar para o modelo de forma reflexiva. Mas ainda tenho tempo, né? Consigo falar mais uma meia hora, pessoal? Pode falar mais um pouquinho, pode falar. Então, tá bom. Então tá. Bom, gente, eu vou agora ser um pouquinho mais rápida, tá bom? Bom, então vamos para... Essa é a última parte, tá? Prometo. E aí, para falar, né, sobre esse segundo modelo de sustentabilidade por meio da modelagem matemática, na concepção crítica de matemática, conforme a gente olhou lá do Wallis com Vismose, vamos olhar para a questão do caos em dinâmica de populações, tá? Então, o caos é um tema, é um conceito, né, muito estudado, é o conceito básico dos sistemas dinâmicos, tá? E nos sistemas dinâmicos, eles são classificados de 3 tipos, né? Os estáveis, ou seja, um sistema que é dinâmico, que começa caótico, aleatório, mas depois ele estabiliza. Os periódicos, que eles não estabilizam, mas eles sempre vão variando entre períodos, tá? E aqueles imprevisíveis ou aleatórios, tá bom? Bom, aí a gente vai olhar o que acontece quando a gente olha para essa teoria do caos em dinâmica de populações. Então, falando um pouquinho mais sobre sistemas dinâmicos, né? Quando que surgiu a questão do sistema dinâmico? Quando que o sistema dinâmico passou a fazer parte das nossas discussões de modelos e de como que esses sistemas caóticos influenciam no nosso dia a dia? Então, isso vai acontecer mais ou menos, né, em 1960, 1970, né, quando o matemático Edward Lorenz, né, ele trabalhava no Instituto de Meteorologia, Instituto Internacional de Meteorologia em Massachusetts, e a função dele lá era construir modelos que pudessem prever variações atmosféricas. Então, assim, se acontecer um terremoto, porque lá nos Estados Unidos acontece muito, né? A questão da chuva, a questão dos maremotos, essas coisas, tá? A previsão do tempo. Era isso. Ele era o menino da previsão do tempo, falando, né, mais grosseiramente, tá? E aí, o que ele percebeu, né? Ele percebeu o seguinte, que às vezes uma variação muito pequena, né? Sabe aquele número que vem 50 casas depois da vírgula, que você fala, esse eu posso desprezar? Então, bem aquele número que ele desprezou poderia fazer com que um tempo de sol maravilhoso se transformasse numa tempestade.
tá? Isso por quê? Que aquele valorzinho desprezível que aparecia depois de 50 casas após a vírgula, tá? Ao longo do tempo, ele ia crescendo ao ponto de causar uma catástrofe, de fazer essa diferença, tá? E foi aí que ele começou a perceber, né, que os modelos que discutem a questão da previsão do tempo, eles não podem ser analisados num intervalo muito grande. E isso, nós temos esse problema até hoje, apesar dos computadores potentes, até hoje, quer dizer, a gente tem computador que consegue considerar não sei quantas casas depois da vírgula, mas ainda assim, até hoje, né, o tempo que os institutos, né, têm de prever a ocorrência de um terremoto, de um maremoto, de uma tempestade, ainda é pequeno, tá? Por isso que as pessoas ficam constantemente mandando sinais de alerta de tempestade, mas de repente ele muda de posição, ou um lugar que não estava sob alerta de tempestade, do nada, ainda pode acontecer. Então, até hoje, ainda, esses sistemas, eles ainda são impressionantes para os estudiosos, tá? E esse modelo, né, esse sistema dinâmico proposto por Lorentz, é chamado de efeito borboleta, né? Então, acho que vocês devem ter ouvido falar desse efeito borboleta, né? Que é qual é a influência de um bater de asas de uma borboleta no Brasil causar um terremoto, né, em algum lugar dos Estados Unidos, tá? Então, esse é o desenho clássico do modelo que ele propôs. E, a partir de então, esses sistemas passaram a fazer parte, né, de estudo de vários fenômenos. Um dos fenômenos que também pode ser olhado por meio desse sistema dinâmico, desse modelo proposto por Lorentz, né, é o modelo de dinâmica populacional, particularmente de insetos, tá? E esse cara chamado Robert May, ele é australiano, mas naturalizou-se em inglês, né? Então ele trabalhava no instituto na Inglaterra e ele foi reconhecido pelos ingleses como um dos principais pesquisadores que analisaram a questão da dinâmica populacional complexa, caótica, tá? Em pequenos animais, particularmente em insetos, tá? E ele começou, então, a partir desse estudo do Lorentz, ele passou a estudar a equação logística sendo aplicada a situações, né, em que uma pequena variação na equação logística poderia trazer o caos, tá? Então, o Robert May se preocupou em estudar isso, e ele apresentou vários seminários a respeito disso, tá? E um desses modelos Desculpe. E um desses modelos, tá, que usou, que o Robert May utilizou, foi de um experimento real feito por Nicholson. Então, Nicholson é Alexander John Nicholson, ele é um entomólogo australiano, tá? Ele conhecia o Robert May também, porque ele passou esses dados para ele, tá? Ele era chefe da divisão de entomologia na Austrália, e lá eles estudavam muito a questão de insetos que atacavam a população de ovelhas. Então, ele estudava como que essa população aumentava, diminuía, como é que as variações, né, dos enxames, dos ataques provocados por eles nesses animais acontecia. Então, essa era a preocupação dele. E ele trabalhava, então, com essas moscas varejeiras, que a gente conhece aqui, mas essa é uma mosca especial, né, nativa lá da Austrália, tá? O ciclo dela é de 28 dias, tá? E aí, ele alimentou essas moscas com proteínas, colocava ela em gaiolas. Então, primeiramente, né, ele deixava uma quantidade de moscas pequena, que a gaiola comportava, colocava alimento mais do que suficiente e via essas moscas replicarem, né, reproduzirem, tá bom? E aí ele ia olhando a quantidade de ovos, quantas moscas que, né, surgiam a partir daí, né, e ele começou a anotar esses valores.
né? Conforme essa população ia crescendo, a quantidade de alimentos já não era suficiente, porque ele colocava sempre a mesma quantidade. Olhava também a questão do espaço necessário para elas se manterem, tá? E aí ele produziu vários gráficos, tá, gente? Se vocês procurarem na internet, vai encontrar vários gráficos, porque ele fazia vários testes em várias gaiolas, né? Esse aqui é um dos gráficos que ele identificou em uma das gaiolas, né? E ele percebeu isso, ó. Aqui você tem o tempo contado, segundo ele anotou lá, possivelmente era dias, tá? E aqui você tem a quantidade de indivíduos. E vocês observam, né, que essa quantidade de indivíduos é bastante caótica. Ela não tem um comportamento regular, muito pelo contrário, né? E isso explicava muita coisa, né? Porque, veja, cada um desses picos representava um momento de ataque, era o momento em que as moscas estavam assim, numa quantidade horrível, né? A gaiola estava totalmente cheia e de repente ela caía, que praticamente parecia que não tinha nenhuma, sumiu todas as moscas, não tem nenhuma, de repente estourava de novo, né? Então esse comportamento que ele começou a observar, e ele observou que esse comportamento era muito frequente, né? Bom, e aí ele começou, juntamente com o Robert May, ele passou a olhar para esses fenômenos, né, do ponto de vista matemático. Então, é esse fenômeno que eu passo a falar agora, tá? E para olhar para esse, por que isso acontece, né? Veja, é uma coisa que está acontecendo na prática. Mas isso nunca tinha sido olhado, né, do ponto de vista da matemática, de um modelo matemático. E aí o Robert May vai propor como que a gente pode olhar isso no modelo logístico. Tá? Então, eu peguei de novo aqui o modelo logístico, que a gente já tinha olhado, né? Observa que essa curva azul é quando a população começa acima da capacidade de suporte, então a tendência é ela diminuir. Quando a população começa abaixo da capacidade de suporte, ela vai crescer até chegar na capacidade. Comportamento contínuo, bonito, perfeito, a matemática perfeita, mostrando como as coisas são bonitas e maravilhosas do ponto de vista da matemática. Capacidade de suporte aqui. Se eu começo com a população acima dessa capacidade, a população vai diminuir até chegar nessa capacidade e ela vai se comportar ali, vai parar por ali. Se eu começo com a população com menos indivíduos do que o meio comporta, ela vai crescer até chegar nessa quantidade e ali ela vai se manter bonitinha, perfeita. Só que não, né? Bom, vamos olhar então o que esse modelo nos diz, tá? Então, observe o que esse modelo está dizendo, tá? Eu trouxe aqui um outro gráfico, tá? Aqui no eixo vertical, a gente tem a variação da população. Então, como que essa população varia? Essa população, ela começa inicialmente crescendo, tá? Ela vai crescer, tá? Até o valor K, tá? Quando ele chega no valor K, ela passa a diminuir, né? Então, esse é o comportamento da variação dessa população. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Só um minutinho. Desculpa, que engasguei aqui. Engasguei até com a água. Bom, então, de novo, vamos olhar para essa equação. E aqui que a gente observa. Fechou seu microfone, Lília. Peraí. Agora tá aberto? Agora sim. Sim, agora. Obrigada. Desculpa, gente. Então, vamos olhar de novo para essa equação, tá? E vamos escrever ela de uma outra forma. Então, eu vou abrir aquele termo entre parênteses, tá? Então, eu vou ter aqui que a variação da minha população, tá? É Rn menos, aqui abrindo, né? R sobre K, porque essa parte é constante, né? O Malthus propôs que o R fosse constante. K também é constante, que é a capacidade de suporte do meio, né? N ao quadrado, tá? Olha para essa equação. Em termos de N, essa equação é bem conhecida dos alunos
do ensino médio, até dos alunos do 9º ano, né? Ela é uma equação polinomial de grau 2, né? Com coeficientes constantes. Então, eu vou chamar essa função de f de n e vou fazer o gráfico dela. Então, o gráfico dela é essa parábola com concavidade voltada para baixo. Ela tem vértice aqui, ó, em K sobre 2 e RK sobre 4, certo? Então, isso aqui a gente consegue tirar a partir da própria função. E aí eu vou passar a olhar agora para essa parábola aqui. E essa parábola é justamente o gráfico dessa função f de n, tá? Beleza, a gente consegue fazer isso com os alunos do ensino médio, tá? Bom, observa o seguinte, tá? A condição para que a população se mantenha sustentável, ou seja, para que a população consiga se manter ali naquele ambiente, né, é que esse valor aqui, RK sobre 4, que é o vértice, né, esse valor aqui tem que ser sempre menor do que a capacidade de suporte, certo? Né? Porque ali é o vértice, então a partir dali a população tem que começar a diminuir, tá? Então, para que isso aconteça, eu consigo extrair aqui uma expectativa para o valor de R, que é entre 0 e 4. Olha, muito interessante aparecer esse R entre 0 e 4. Então, isso significa algo que o Malthus não tinha olhado, que existe um valor limite para aquela taxa de reprodutividade, aquela taxa de crescimento. Esse valor de R, só abrindo um parênteses aqui, a gente ouviu falar muito sobre ele na época da pandemia. Lembra quando falava da taxa de infecciosidade, né? Lembra que a gente queria muito que a taxa de infecciosidade da Covid fosse menor do que 1? Né? Então, exatamente esse R aqui, né? Para que a população tivesse condições de poder voltar para as ruas, né? Então, é o mesmo R que foi utilizado lá naquele momento da Covid, tá? E aí, esse R, então, varia entre 0 e 4. Bom, isso o Malthus não tinha olhado, né? Provavelmente Verrucci também não olhou, né? E aí eu vou começar a olhar para esse R. Só que antes de olhar para esse R, tem um detalhe, tá? Aqui, nesse slide, observa que eu considerei o modelo contínuo, né? Peguei a equação diferencial ordinária dessa equação. E agora, eu vou pegar essa mesma equação, esse mesmo modelo, na forma discreta. Então, quando a gente vai para o modelo discreto, então, aquela equação dn, dt, igual a tudo aquilo lá, ela vai virar assim, n, a população no instante seguinte, é a população atual mais Rn vezes isso aqui. Então, é a mesma equação, só que agora no modelo discreto. E eu tenho o R variando entre 0 e 4. Bom, primeira pergunta que vocês vão me fazer agora, né? Ué, por que precisa passar pelo modelo discreto? A gente acabou de ver tudo que acontece ali, né, no modelo contínuo, por que passar por um modelo discreto? E essa foi a sacada do Robert May, tá? Porque assim, ó, quando a gente olha para o modelo contínuo não consegue perceber pequenas nuances. O modelo contínuo, ele olha o que acontece de maneira geral. Então, que é aquele gráfico logístico, né? Então, a população começa crescendo até que chega um momento que ela estabiliza e ponto. Modelo bonitinho. No modelo discreto, a gente vai contar a população um a um, tá? Porque aquele N mais 1, aquele N mais 1 que a gente controla, pode ser o que a gente quiser, pode ser semanas, pode ser dias, pode ser horas, pode ser meses, pode ser o que a gente quiser, né? E aí você imagina o que acontece aqui, ó. Aqui é o meu K, tá? A minha população está crescendo, chegou no K. No modelo contínuo, ele já vai estabilizar quando ele chegar no K. No modelo discreto, não. Porque imagina que os ovos estão tudo ali para eclodir. Ah, mas chegou no K, então não pode eclodir? Eles vão eclodir de qualquer forma, porque já está ali. Imagina uma mulher que está grávida, mas já chegou na quantidade, então deixa de estar grávida. Não pode, isso não acontece na prática, né? Então, quando chega na capacidade de suporte, a população ainda continua crescendo por um tempo. Porque aqueles ovos
que estavam para eclodir, porque elas foram geradas no instante anterior em que a capacidade de suporte ainda não era K, ela está ali, ela vai eclodir. E aí ela eclode, mas aí o ambiente dá um sinal para a população de que, olha, não está dando, não está cabendo mais, não dá para continuar eclodindo essa quantidade de ovos. O que acontece? A população começa a diminuir. E ela vai diminuindo, mas ela diminui exatamente até o K. Isso só no modelo contínuo. No modelo discreto, não. Porque quando chega no K, tá, a população ainda continua diminuindo porque ela está naquele ciclo. Então, ela diminui abaixo do K, até que ela percebe que ela pode continuar crescendo e ela vai fazendo esse movimento. Então, por isso, essa foi a sacada do Robert May, a necessidade de olhar para o modelo discreto e não no modelo contínuo. Porque aquele gráfico que o Nicholson tinha observado, você só consegue olhar para ele no ponto de vista matemático, ou seja, no modelo matemático, se a gente olhar para essa forma discreta, tá? E aí, olha só, eu mesma fiz simulações, tá? Peguei aquele modelo discreto, coloquei K igual a 1000, comecei com 200 indivíduos, tá? Sei lá se eram as moscas arejeiras lá do Nicholson, por exemplo, e foi variando o valor do R entre 0 e 4 e foi vendo o que acontece, tá? Então, olha, quando a gente pega o R entre 0 e 3, qualquer valor entre 0 e 3, claro, não vai pegar 0, que daí não sai do lugar, né? Qualquer valor entre 0 e 3, tá? O modelo é estável. O modelo logístico discreto, ele se assemelha muito ao modelo contínuo. É bonitinho e ele vai estabilizar ali em K, tá bom? Bom, mas quando você pega um pequeno acréscimo em relação ao 3, que a gente parou ali no 3, né? A população já começa a oscilar. Então, para R igual a 3,2, só para dar um exemplo, você pode ficar fazendo várias simulações, tá? O gráfico, ou seja, a população, ela já oscila entre dois números. Nesse caso, 512 e 800, tá? Aí, continuando, se eu pegar o R igual a 3,5, olha só, né? Variei só um pouquinho, né? Aí a população já vai ficar oscilando entre 4 números. E se eu pegar R igual a 3,8, né? Estou longe do 4, né? Aí você já tem um sistema totalmente caótico, tá? Então, e olha como esse desenho é muito similar, é muito parecido com aquele modelo das gaiolas que o Nicholson tinha observado num fenômeno na prática, tá? Então, o que isso nos diz agora que a gente tem um modelo de sustentabilidade, né, segundo a concepção crítica, né, que é olhar criticamente para esse modelo logístico que estava no contínuo, né? Então, olha só, a gente pode observar que esse modelo fornece um mapa de possibilidades. Quantas coisas que a gente pode olhar por conta disso. E ele descreve um sistema aberto que tem uma história, né? Então, aqueles indivíduos, eles têm uma história, eles têm mecanismos de sobrevivência e mecanismos de extinção. E isso nos traz algumas indagações acerca do fenômeno que nem sempre é possível de se observar naturalmente e que a matemática, se ela for olhada do ponto de vista do conhecimento matemático em si, do ponto de vista da concepção moderna de matemática, nunca nós enxergaríamos, tá? Então, essa nossa cultura científica, né, da matemática como uma única resposta e um modelo único, um modelo certo, né, ele não permite que a gente visualize esse tipo de situações. Então, essa é a cultura que nós temos. E aí, vocês perguntam, nossa, mas isso aí, né, é um modelo, né, que ela pegou lá dos estudos, né, do Robert May, lá de 1900 e alguma coisa, né? Será que existem outras populações que têm esse tipo de comportamento, essa dinâmica caótica? Gente, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver várias populações que têm um comportamento de dinâmica caótica, tá? Trouxe só 2 exemplos aqui, tá? Esse caranguejo, que é natural, né, dos Estados Unidos, da região de Washington, tá? E essa população aqui, o nome dessa ave, se eu não me engano, é chapim-real, tá? Ela é uma ave mais natural da Europa e da Ásia, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. E tem outros exemplos, questão de sistemas de plânctons também, eu vi que tinha um modelo similar.
E eu vi um também, mas depois eu não consegui encontrar, sabe? Se você deixar a torneira, se deixar não, né? Às vezes a torneira tá com problema e ela fica pingando, né? Aí ela tem pique, 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 né? Que é o bem, bem periódico, de repente ela cai uma gota. Né? Então, se você contar essas gotas, eles também têm um modelo, uma dinâmica similar a essa dinâmica caótica. Ou seja, a vida ela é muito mais caótica, né, do que regular, como a gente aprende nas escolas, tá? Então, esse estudo, né, que nós fizemos, revela a fragilidade do equilíbrio da vida e possibilita, com isso, né, trazer para o ensino de matemática inquietações relacionadas às questões ecológicas que emergem do mundo onde a gente vive, né? Então, a matemática, ela é uma ferramenta que nos permite enxergar, mas para isso nós é que temos que enxergar, nós é que temos que ter esse senso crítico, tá? Então, para fechar, né, nós olhamos a questão, né, da sustentabilidade e a modelagem matemática, segundo essas duas visões, essas duas concepções de matemática. Na concepção moderna, né, nós tivemos que o modelo matemático como uma ferramenta que soluciona o problema. Então, a solução do Malthus era não deixa a população crescer, não, que vai todo mundo morrer de fome. E na concepção crítica, a gente tem um modelo matemático que trouxe muito mais dúvidas, muito mais questionamentos e reflexões, né, do que uma solução exata, tá? Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês, era isso que eu queria falar, não sei se ficou claro a questão, né, dos modelos matemáticos e a questão da sustentabilidade e a educação matemática crítica, mas é isso. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Obrigada, Mari. Lília, muito obrigada, muito obrigada. Parabéns pela tua fala, foi uma aula para a gente, né? Aqui a gente tem já elogios ali, André Dalcin, né? Fabiano também no chat. Acho que a gente já avançou bastante na hora, mas a gente ainda tem tempinho para uma perguntinha, né? Algumas perguntinhas. Ai, desculpa, gente. É que eu comecei a tossir no meio, aí acabou mas tudo. Mas a gente não piscou o olho aqui, nem um minuto. Obrigada, gente. Aí, obrigado, pessoal, tá? Que me indicou. Licença. Nesse concurso nacional unificado foi abordada a questão dos besouros na Amazônia. A senhora tem a respeito alguma coisa a falar sobre isso? Então, eu não tive acesso a esse concurso, não, a esse material, mas era a questão do nascimento dos besouros, era alguma coisa assim? Eu não vi, não. A questão de população e que iam dominar. Não sei se alguém sabe, algum professor gostaria de comentar, mas muito obrigada, eu gostei muito do assunto. Ai, que interessante. Se alguém tiver isso aí para a gente poderia dar uma olhada, mas tem muito a ver com isso. Vou olhar, vou anotar até. Também não vi. Né? O Rafael está perguntando quando sai o curso de equações diferenciais na perspectiva crítica. Rafael está provocando. Isso é com a Mari. Está me chamando na responsabilidade. Gente, é mais ou menos isso. É a gente olhar para os modelos com esse olhar crítico, né? E não com o olhar da matemática moderna, que só procura a solução, se a solução é única, né? Condição e unicidade, né? E existência de soluções. Quer dizer, é isso que a gente faz num curso de equações diferenciais, né, Mari? Muitas vezes, a maioria das vezes. E mesmo na escola, eu acho que quando a gente... eu fiquei pensando sobre os exemplos que a gente leva para a escola, né? Quando trabalha com funções, por exemplo, que se trabalha no ensino médio, cada vez que a gente leva os dados bonitinhos e que tudo dá certo, a gente perpetua, eu acho, muito dessa concepção aí moderna, né? A gente deixa de levar a crítica pelo comodismo de não precisa usar calculadora, não precisa usar a tecnologia, ficar
confortável para fazer as contas. Então, acho que também é um pouco assim, tu nos sacudiu bastante em relação a isso, né? Aqui, a maioria das pessoas está ou trabalhando na universidade ou trabalhando como professor na escola, né? E eu acho que também traz um pouco disso, que a gente pode sacudir com coisas pequenas, ou seja, tudo tem um por trás, né? Tudo tem um alicerce e que a gente reproduz muitas vezes sem perceber nos ambientes. Vai pelo programa, né? E assim, né? Dar conta do programa já é tão difícil, né? E a gente fica nessa do dar conta do programa. Aí também vem o outro lado, né? Assim, quem faz os programas, né? O programa, porque alguns conteúdos são os privilegiados que entram no programa e da forma como entram e outros não, né? Também, né? O que também traz, né? Toda essa carga, né? De uma cultura, de uma religião. E como aqui a gente tem no nosso grupo, por exemplo, o professor Maurício, que está nos assistindo, que trabalha com as matemáticas, né, decolonialidade, então a ideia de considerar as diversas matemáticas das outras culturas, que não é a cultura eurocêntrica, né, e que traz todo uma tecnologias próprias, né, e que são muitas vezes, a maioria das vezes, desconsideradas pela escola e pelos programas também. Mas que bela aula, assim, de modelagem matemática tu nos trouxe, Lilia, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, espero que, sei lá, tenha sido clara na ideia que eu tive de falar sobre sustentabilidade, que é difícil, né, falar de sustentabilidade, um termo tão subjetivo, tão amplo, né, e modelagem matemática, mas eu gostei de pesquisar sobre isso, achei coisas bem interessantes, né, e eu já vinha trabalhando um pouco dessas concepções modernas, concepção crítica dos cosmos, então consegui juntar aí para poder falar para vocês. Aí, obrigada pelo convite. Que bela junção tu fizeste. Muito bom mesmo. Ó, Fabrícia, coloca ali, parabéns. Obrigada, Fabrícia. Só cresci com vocês, sempre aprendendo. Obrigada. Obrigada. Bom, Fabrícia. Nossa, ainda tem assim, ó, 2 minutinhos aí, gente. Podem fazer alguma pergunta. Qualquer coisa, tem meu e-mail aí, tá, gente? Se vocês quiserem mandar uma pergunta por e-mail, fique à vontade. Só entram elogios ali. Ninguém se manifestando com perguntas, Lília. Bom, eu posso, acho, te fazer uma pergunta, né? Se tens... apareceu o Pablo. Então, Pablo, faça a pergunta, Pablo. Depois eu tenho várias oportunidades com a Lília. Boa noite, Lilian, tudo bem? Eu é mais uma questão de contribuir um pouco para a apresentação e, no final, fazer uma indagação sobre como ela vê isso para a formação dos professores, né? Eu queria falar que eu estou fazendo agora a formação de professores verdes, que está tendo aqui na URGS, então, com as questões climáticas, a gente está tendo todo um outro olhar, e teve 2 coisas que me chamou muita atenção no início do curso. Uma desse termo sustentabilidade e o que a gente quer sustentar com isso, visto que para garantir a vida, as necessidades básicas, mas a gente vê que tem muita questão do consumismo, do capitalismo, que a gente quer realmente sustentar essas questões, sabe, ou outros a fazer, é interessante levar para debate. Teve uma outra questão também, que eu posso até procurar o link, que é aquela questão das 20 metas que a gente tem, e tem um link muito interessante que tu consegue pesquisar na internet, botar a tua cidade e ver como é que tua cidade está em relação àquelas metas da OCDE, se eu não me engano. Né? Então, eu acho isso bem interessante
eu até estou pensando em levar para minha formação, porque eu sou doutoranda ali no PPG e penso em fazer uma formação com professores na questão socioecológica. Então, talvez eu pegue essa pegada sustentável também dentro da questão social e ecológica. E eu queria ver como é que tu vislumbra isso para uma possível formação de professores agora, formação com professores, porque na nossa ideia do grupo de pesquisa a gente se forma com mútuo esse processo, e como é que tu visualiza talvez algumas ou outras fissuras, caminhos para debater sobre. E eu queria agradecer também a apresentação, porque trouxe material muito bacana, indicações ali de leituras que eu vou fazer em seguida. Obrigada, Pablo. Nossa, você tocou um tema muito interessante. Primeiro, a formação e a questão, né, dos objetivos lá da ODS, né? Então, veja, isso é uma coisa que o próprio Oli fala, e aí nessa palestra eu tentei um pouco falar sobre isso, né? Então, quando a gente olha para diretrizes, né, encaminhamentos ou modelo, nessa concepção moderna de matemática, tá? Então, você tem um único modelo onde todo mundo se encaixa nele. Então, todo mundo tem que seguir aquela regra, né? Mas será que é assim? Então, você tem 20 princípios lá, tá? Que você falou. Princípios? Diretrizes, né? Lá da sustentabilidade. E aí você vai, clica e olha o quanto que a sua cidade atingiu ou não em relação àqueles 20 princípios. Primeira pergunta, né? Por que a sua cidade tem que cumprir a meta de objetivos que foram construídos sem olhar para as particularidades de cada cidade? Então, essa é uma perspectiva crítica, tá? O modelo está posto lá, mas como que aquele modelo, como que aquele princípio, como que aquela regra, ela é contemplada na nossa cidade, né? Então, a pergunta é, por exemplo, se eu deixar de comer carne de vaca, eu estou sendo sustentável? Sim ou não? Depende. Né? Então, vamos imaginar que um daqueles parâmetros fosse, por exemplo, não derrubar árvores, não derrubar nenhuma árvore, não cortar nenhuma árvore, em absoluto. Tá? Será que isso é o ideal? A gente conseguiria sobreviver assim? Né? A gente sabe que não. Né? Então, a questão do modelo crítico, a questão da concepção crítica é justamente não conceber essas diretrizes, esses modelos, como algo fechado, algo pronto, que a gente tem que seguir exatamente ali, e que ao contemplarmos tal qual está lá, a gente ganha um ponto, e ao não contemplarmos, a gente não ganha ponto. Né? As coisas não têm que ser exatas dessa forma. Então, é exatamente isso, né, que eu quis mostrar, ou seja, não olhar para o modelo como sendo o nosso guia único e verdadeiro. Muito obrigado. Eu só queria me corrigir que é a ODS, então são os objetivos, e tem 17, só para me corrigir também que são 17. Ah, tá bom, isso, exato. Então, são os objetivos, né? Então a gente tem que trabalhar com esses objetivos de acordo com a região de onde vocês estão. Então, como que cada um desses objetivos podem ser atingidos? Às vezes, atender o objetivo não é exatamente cumprir aquela meta tal qual ela está. E ainda assim você está contribuindo com a sustentabilidade, não é? Sim, bem interessante esses pontos. Na formação, que é de mediadores verdes, no início eles trouxeram a ideia de primeiro olhar para o global, para depois o local, mas eu acho que pode acontecer vice-versa também. Dá para se deparar com o cenário local primeiro, para depois tentar ver uma relação com o global, ou comparar, mensurar, algumas coisas assim. Exatamente. E quantos modelos que vocês vão criar a partir desse modelo local, né? Desses parâmetros locais. Obrigado, prof, pelo diálogo. Obrigada a você pela pergunta. Lilian, o Rafael Menger colocou no chat que não é tanto uma pergunta, mas um comentário. Ele coloca que foi bom ver a perspectiva crítica da matemática voltada para assuntos da graduação,
Muitas vezes, ao estudar no curso de licenciatura, ficamos muito voltados para as aplicações no ensino fundamental e médio e acaba esquecendo as aplicações para além da escola. E aí ele agradece. É verdade. É verdade mesmo, a gente acaba esquecendo, né? A Fabrícia coloca excelente contribuição, colega Pablo, agradece ao Pablo, e o Maurício coloca que é importante isso em termos críticos, objetivos de desenvolvimento sustentável para quem? Exatamente, para quem e para quê? E para quê? É exatamente isso que é o legado do Oli para nós, né? Então, a matemática, o conhecimento matemático para quem e para quê? Exatamente isso, Maurício. Excelente. Mais alguma colocação? Obrigada por ter assistido até o final. Não, todo mundo. Então, Lilian, eu acho que a gente quer, sim, te agradecer demais, né? Por toda, né, a generosidade de compartilhar conosco né, essa tua fala tão grande, tão profunda, né, que trouxe tantas informações interessantes e nos fez pensar sobre as informações que nós já sabíamos, muitas informações, mas nunca tínhamos pensado da forma como tu nos trouxe. Então, como o Maurício coloca aqui, estamos maravilhados. Eu que estou. Muito obrigada, Lilian. Eu que agradeço, gente. Um ótimo fim de semana para vocês. Muito obrigada pelo carinho de vocês, por terem me ouvido. Espero ter contribuído de alguma forma, tá? E nos vemos, então, quem vai para a CNEMEM, nos vemos na CNEMEM, tá? Um grande abraço. Muito obrigada pelo convite novamente, tá, Mari, Alvino, Maurício. Imagina. A gente agradece demais. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Tchau. Beijo.